Bom dia, nós estamos aqui no nosso cantinho preferido e vamos dar continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós paramos no capítulo 8, na página 122. Vocês me perdoem, um pouco tá um pouco escuro. Isso aqui é um pouco isso aqui, porque esse lugar aqui é um pouco escuro, mas a intenção é a leitura, né? Então, eu até tentei colocar aqui de uma maneira que desse, mas como é tudo muito simples, achei melhor deixar do jeito que tá. Vamos lá. Bem-aventurados os que têm puro o coração, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puros o coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5:8. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam Jesus. Vendo isso, zangou e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade, aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhes as mãos. Marcos 10, 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus tomou a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um minuto, com licença. Continuando. Eu fico um pouco com vergonha daí. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista terrestre, porquanto a criancinha, não havendo podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer de Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelhem. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, em vez da graça ingênua. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade de muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. É essa a razão porque, ao aproximar-lhe-se a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que ele
e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce menor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento das suas ideias, tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível a impressões capazes que lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e simplicidade. Pecado por pensamentos, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometeis adultério. Eu vos, porém, digo que aquele que houver olhando uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Mateus 5, 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido geral. Muitas vezes, Jesus empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, filho do homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos capítulo 8, versículo 38. Perdão, às vezes eu falo direto, se alguém se acompanha até aqui e sentiu essa dúvida, existem alguns pontos que às vezes eu não falo e que depois eu acabo falando, mas porque eu acho que não é necessário e depois, enfim, não precisa muita explicação não, mas vocês me perdoem, qualquer dúvida vocês podem perguntar, porque já tem uma pá de livro aí e eu não sei se às vezes passou coisas que vocês não entenderam muito bem. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi que Jesus quis dizer, ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento lhe se torna ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício do esforço por apagar uma mancha. Não cederá se se apresentar a oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja existido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções e procura a ocasião de praticar o mau ato, se não leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas a que a repele, há progresso em vez de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações da responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe,
Toda oferenda que faço a Deus vos é respeitosa e satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista seu pai e sua mãe. Tornam inútil, assim, o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra da boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram seus discípulos: sabei que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a tua planta que meu Pai Celestial não plantou. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai os cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro caem ambos no fosso. Mateus 15, 1-20. Enquanto ele fala, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, 37-40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham extauído e da rígida observância desses regulamentos que faziam caso de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo como quites para com Deus, pois se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram vistos, se lhes ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito profeta: é em vão que esse povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, esse não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não se torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as que informa sobreleva o mundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios e espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta que se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Eu vou dar só uma chegada aqui para dar uma clareada, porque tá um pouquinho escuro. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem o pescoço uma dessas mãos que os asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem que por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai que estás nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.
Se a vossa mão ou vosso pé é o objeto de escândalo, cortai-os e lançai longe de vós. Melhor será para vós que entrei na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós sereis que entreis na vida tendo só um olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 29 a 30 e 18, capítulo 18, 6 a 11. No sentido vulgar, escândalo se diz toda a ação de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas da repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque estes lhe faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para se lhes conserve em repouso a consciência. São no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios, das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, ou com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só mal frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja para esses a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão o remédio do bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigos para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário, durará para sempre, porquanto se desaparecesse, Deus veria privado Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser construída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos humanos elevados, de onde o mal já foi banido. Tal virá-se a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo em que os mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória. Há espíritos imperfeitos, rebeldes e obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. 16. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sempre sendo mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento da justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de receber a punição. Assim é, por exemplo, que o filho ingrato é uma punição, uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofresse seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, ao seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Não acontece no seu turno. Terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Então, se você for um mau filho, cuidado por ter mais o que é. Entendi.
Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isso é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conhecer os maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico profundo de suas palavras. Muitas coisas então não podem ser compreendidas sem a chave que para decifrar o Espírito faculta. Instruções dos Espíritos. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Me perdoe de novo, é porque eu tô aprendendo, então tem coisa que tem hora que eu vou mudando. Não tô sabendo, e eu não gosto de editar porque eu acho que tira um pouco do nosso foco, que é ser prático. Nós precisamos de conteúdo por enquanto. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria submetida ao jugo do instinto, ainda que não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles tezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento se conquistava para o seu coração, e das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o acho que ilumina muitas trevas, a claridade matinal e que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das palavras e das parábolas, e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte é aqui, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim a todos os que os tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura das suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é que podereis temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porquanto é para o meu bem. Eu sei que tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, tende piedade da tua criatura fraca. Dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possui tudo que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos e nem as maldades que vos rodeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não podem atacar, e verei apagar-se de vossa alma tudo que lhe seja capaz de lhe
conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro adeja nos artes, e já não vos lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se afarte do elemento da vida do seio do Senhor, um espírito protetor. Foi Bordeaux em 1861 também, que provavelmente recebeu, né? Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a sofredora que está aqui e a cure? Ah, sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas que a envolveram. Pobre filha, que ore e espere, não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e vos foram assinaladas não são atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre o céu para olhar e dizei no fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre dadas vos serão a força e a coragem, quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que são privados da vista e deverão considerar bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasse vosso olho fosse mal e que valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Há quantos no mundo que um dia nas trevas maldirão terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que por expiação venham a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes a límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conhece todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que tem te dado é entrever a tua cegueira, Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode alçar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram de visitar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quanto jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e que permite a tristeza. Farei tudo que me for consentido a seu favor. Mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui achais reunidos a minha bênção. Vianney Courredards, Paris, 1863. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que é feito justiça, é feito da justiça de Deus,
que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua vontade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causada de queda. Talvez tenha sido também a causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs ou de maus tratos, de faltas de cuidados, etc. Nesse caso, passa a ele a pena de talião. É impossível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-te. Capítulo 19. Capítulo 19. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que me mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenado no juízo. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Por essas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por consequente, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado da cabeça. Vai mesmo mais longe, porque ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão és louco. Evidente que se torna aqui, como todas as circunstâncias, intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça severa reprovação, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Que queira Jesus dizer por essas palavras: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu? Enquanto Agar dos bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeterá à lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando de acordo com a lei do progresso e promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Vamos continuar. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são as formas de manifestar-se.
Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe o primoroso e dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as gaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. Essa classe também pertence a esses homens e de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho, do despotismo, como as querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir. Envaidecem de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que seus lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esses ademais, sabe-se que pelas aparências se consegue enganar os homens. A Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Vê-se. Que ser doce não significa ser bobo. Pessoas doces também mordem, enquanto machucadas se defendem, só que sem tentar reverter o mal. Nós chegamos numa fase do vídeo onde eu vou pedir muitas desculpas, mas ainda existem dias que toca, né, a gente. Agora nós chegamos num ponto que eu não tenho paciência, mas vou aprender. Me perdoe. Vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa, e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações, por outro lado, havemos de reconhecer que são bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha do que se penitenciar, ao passo de que vos tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Harvard, 1862. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina todos os seus pontos à obediência, à resignação das virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação dos sentimentos e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação
é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ela veio no momento em que a sociedade romana perecia dos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva e e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão de que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que serve o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade, em marcha, lhe aplicaremos o látego, lhe subteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurado, no entanto, os que são brandos, pois prestarão um dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não supordes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, que em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto e fazer-vos perder o sangue frio. O sangue frio e razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é que vos faz expelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido de uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam das contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, a natureza bruta aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que a impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera e nada remedia, se ponderasse que a cólera a nada remedia e que altera a saúde e o compromete até a vida, reconheceria-se ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo de que a torna infeliz a todos que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso. Fazer que sofram ausentes a quem mais ama, e que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, demais, é concitado a isso por outro motivo, de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que a boa vontade se compraz ou que exigiram muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É o famoso é o meu jeito.
é ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeia todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros ou atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acreditei, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera se tornará a concentrada. Tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito da responsabilidade? O homem deformado não pode se tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. Não vos mostra a experiência a vós espíritas até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre vossas vistas? Compenetrai-vos, pois de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Heinemann, Paris, 1863. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes ao homem quando vos tem ofendido, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide e fazei sentir-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho a vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria susceptibilidade e cheia de fel. Outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. E se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda, quando este último nenhuma justificativa possa ter. E a segunda é a em que o ofendido, ou aquele que está ao se julga, impõe ao outro condições humilhantes e se faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, mas não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, grandeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos mais depressa possível com vossos
vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz vos não entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último seu ceitil. Mateus 5, 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles que contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais são de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual que sofre deu lugar ao seu proceder. Deus o permite para o punir do mal a que seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja pagado qualquer motivo de disseção de toda fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo se pode fazer um amigo no outro, pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente àquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quanto Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o vosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias do curso na qual nossa existência está. É principalmente para que elas não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago o último centavo, isso é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando diz: ide reconciliar-vos com o nosso irmão antes de pordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem desfaça-se do seu próprio ressentimento. Que antes de apresentar para ele, para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito em algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os de Deus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhes confirmar com suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais porque espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda ganha mais força. Ele oferece a sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra o irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus. Os anjos, por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com os vossos irmãos, que se quiserdes ser agradável ao Senhor. O argueiro na trave do olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é, dizeis o vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus 7, 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si
próprio e considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria se eu visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso acreditar na importância da sua personalidade, na sua supremacia e das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho também é a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo do progresso. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A fim de não ser julgados, não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus 7, 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a opinião? Diziam isso para o tentarem terem de que acusar. Jesus, porém, abaixou-se e entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a ser interrogado, ele se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, baixando de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. E então, levantando-se, perguntou Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor, disse-lhe Jesus. Também eu não te condenarei. Vai-te de futuro, não te tornes a pecar. João, capítulo 8, 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento do pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensinará que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem excusa nesse último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais a sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o seu progresso do seu semelhante? Importa, pois não se toma em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiser ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue mal, uma vez em que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral que ele censura. Tornar alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios cuja aplicação lhe cabe ao encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe a que se apoia no exemplo que dá o do bem. É o que igualmente ensalta a palavra de Jesus.
Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ainda tende um dos ensinamentos que Jesus mais vos deve percutir na inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos superará sempre. Ele, justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, quantas vezes ela te for feita. Ensinarás a teu irmão que esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e injúrias, será brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti o faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te pagar as faltas? Prestai, pois, vossos ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, prodígios e até do vosso amor. Dai o que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados. Estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte de que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sobre as suas visitas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos. Perdoai a vossos irmãos como precisai que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo ainda tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em revelar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis numa coisa, no bem que vos... Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, os de expungir de todo conhecimento e rancor. Deus sabe que o que demora do fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tem contra o meu próximo. Simeão. Murdoch, 1862. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoar, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros e exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronunciaria sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconheceis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba